Shine bright like a diamond. Sejam todos muito bem-vindos. O Pode Estar está no ar, aqui na TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET. E este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. E hoje é um prazer receber aqui as minhas queridíssimas colegas. Renata Saccaro, Marina Karpen e Raquel Redaelli. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre gestão na medicina veterinária. Então vamos conversar aqui sobre desafios, oportunidades, como é que essas mulheres incríveis, empreendedoras, chegaram, né, hoje na gestão, né? Como é que foi um pouco dessa trajetória? Então eu vou começar o programa com você se apresentando e falar um pouco da trajetória de vocês. Quer que eu comece? Por gentileza. Então, eu sou Renata de Oliveira Saccaro, eu sou formada em medicina veterinária há 22 anos, mais ou menos. Me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e sempre quis ser médica veterinária desde criança, não lembro de querer ser outra coisa. E então não tinha na época, né, não tinha a universidade aqui, nenhum dos cursos ainda, né, na região. Então fui para Porto Alegre para fazer o que era o meu sonho, né? E aí, depois de cursar lá, a gente se forma e pensa, né, o que vai fazer. E eu acabei voltando para Caxias do Sul aí montando uma clínica veterinária. Eu tive clínica veterinária por 5 anos em Ana Rec, que é o bairro, né, da minha família, né, e eu morava lá. E aí, depois desses primeiros 5 anos, achando assim que precisava ampliar, a gente precisava de mais estrutura, mais recurso, a gente acabou mudando a clínica de lá e criando o hospital veterinário, que foi o primeiro hospital veterinário aqui da região, né, que foi inaugurado em 2008. Eu me mudei em 2007, mas até fazer a inauguração a gente ficou se organizando um pouco, demorou mais ou menos 9 meses, foi bem uma gestação. E aí foi bem certinho, dia 8 de julho de 2008, que a gente fez a inauguração oficial. E aí, então, desde que eu decidi montar negócio logo depois que eu me formei, que eu tinha 23 anos, mais ou menos, eu tive que virar empresária junto. E a formação que a gente tem é na medicina veterinária, então a gente acaba tendo que buscar, né, essa parte de administrativo em outros meios, né, e tentando, e errando, e acertando, e fazendo de novo, né, e assim a gente vai aprendendo. Se quiser perguntar mais alguma coisa, não, Juliana. Eu me recordei, agora tu me ativou minha memória. Eu tava na inauguração, que ano foi? 2008. 15 anos. A gente fez 15, nossa, fizemos 15 anos. Eu não me lembro, agora quando começou a contar a história, eu me lembrei que eu realmente estava na inauguração. E pioneira, né? Pioneira em Caxias do Sul com um negócio desse tamanho, Exatamente. Né? Saiu de lá e cresceu. E essa época foi difícil, porque tinha alguma coisa que não era 24 horas, embora eu sempre estivesse com o celular. Então, eu sempre fazia algumas chamadas, né? Quando o pessoal... Eu acabava indo. Mas era sozinha de veterinária. Então, era muito puxado. Tu era 24 horas. Eu era. O negócio não. Era. Continua. A gente tá o tempo inteiro. A gente acorda de madrugada pensando o que vai fazer, como é que vai resolver um problema. Isso aí. Direto. Mas aí eu, né, acabei de uma coisa menorzinha mesmo, com 2... Eu tinha uma funcionária. Só eu e mais uma funcionária grande do banho e tosa. Para alguma coisa, né, de repente, assim, 24 horas com mais veterinários, aí tinha que fazer. No início, eu ainda fiquei plantão sozinha durante muito tempo, mas até conseguir montar a equipe e tudo, foi um salto bem grande, assim, então deu bastante trabalho. E pensar que naquela época, assim como eu também comecei em 2007... te apresento, então. Eu sou a Marina Karpen, eu sou veterinária há 18 anos, né? Me formei em janeiro de 2005. Trabalho com análises clínicas e laboratório desde a formação, né? E trabalhei em várias empresas até eu ter a maturidade, que a gente pode dizer dessa forma, de abrir o seu próprio negócio, que faz 4 anos que eu comecei sozinha, né? Fazer o meu próprio negócio e tive um crescimento nesses 4 anos de grande até, porque foram 4 unidades, né, em 4 anos, mas de muito trabalho. E lembrando que a Renata falou que em 2008, quando ela abriu
a veterinária não era o que a gente tem hoje, né, Rê? Era uma coisa que a gente tinha que até fazer um trabalho de educação dos clientes, de mostrar para o dono do cachorro que era necessário ter um veterinário, que era necessário ter exame laboratorial, porque a Renata começou na mesma época que eu, dizer trabalhar assim de fato, de mostrar para as pessoas, tipo, não, vamos fazer esse exame, vamos fazer isso, vamos deixar internado, precisa de cirurgia. É uma outra mudança de mentalidade que a gente teve nesse começo, que a gente chegou no mercado e tinha o veterinário que ficava na agropecuária, era aquela coisa, aquela clínica menor, era aquelas pessoas que também não davam tanto valor pro seu pet, né? Deixa eu te contar para vocês uma que é muito interessante. Quando eu abri a clínica em Anarrec, não tinha nenhum laboratório, porque isso foi 2003, né? Então, assim, não tinha laboratório nenhum em Caxias. Para vocês terem uma ideia, eu fiz o estágio curricular nos Estados Unidos. Então, assim, a pessoa tem uma máquina de tomografia no prédio, a gente fazia ressonância lá, que não tinha nada aqui. Então, fiquei 3 meses, assim, deslumbrada com tudo. Aí eu voltei e fui montar um negócio que não era nem perto daquilo, num bairro que eu não tinha raio-x, não tinha ultrassom, não tinha na época nem ultrassonografista, né? Raio-x, eu acho que tinha alguns poucos lugares ainda, e laboratório não tinha nenhum. O que eu fazia? Eu coletava e eu mandava de ônibus para Porto Alegre. Que aí a gente se conheceu na nossa pós de análise laboratorial. Isso, na URGS. Porque eu acabei precisando fazer, porque eu cheguei a montar ainda lá em Anarrec um laboratório muito pequeno, sem equipamentos, mas pelo menos hemograma eu conseguia fazer ali. Para poder subir, Porque eu ficava desesperada de mandar. E aí, quando vinha o resultado, daqui a pouco o paciente já estava num quadro diferente, porque até coletar, ia até a rodoviária em Caxias, mandar até Porto Alegre 2 horas sacudindo o frasquinho no ônibus. Um laboratório pegar lá, ir pra... Eu demorava sempre muito mais, de um dia para o outro, 2 dias para ter o resultado. Né? Então, olha a mudança que a gente teve de 2003 para cá, assim, enorme. 20 anos é bastante coisa, né? Falaremos mais sobre esse pioneirismo. Mas eu vou deixar para a Raquel se apresentar também. Bom, eu sou a Raquel Redaelli. Hoje eu sou proprietária da Gatices, que é um hospital veterinário exclusivo para gatos aqui na região, aqui em Caxias. E me formei, falando um pouco então da trajetória, né? Me formei em 2008, ano que a Renata estava abrindo o hospital, na URGS também. E eu lembro da época, pensava, eu quero trabalhar lá, porque lá é um hospital veterinário na minha cidade, pioneiro, primeiro, né? No fim, a vida me levou para outros caminhos, nunca acabamos trabalhando juntas diretamente, né? Mas sempre nos acompanhamos, assim, e sempre admirei muito. E hoje, e aí é interessante, e assim, acho que hoje a gente está aqui também porque, como hoje eu sou gestora e hoje eu tenho um hospital veterinário, eu consigo enxergar muito da trajetória da Renata, e das dificuldades que ela passou todos esses anos. Então, tanta coisa que a gente sempre ouve falar, né? A gente sabe que cliente reclama bastante, tem sempre muitas coisas. Eu sei que tu passou muito perrengue nesses 15 anos de hospital, né? Então, tanta coisa que a gente vê acontecendo e nós não temos a ideia da realidade, do que é ter um negócio como esse, né? E hoje eu, como proprietária de uma clínica, de um hospital, hoje de hospital veterinário, né? Faz menos de 2 anos. E aí a gente, nossa, assim, o tanto de desafios que nós passamos, e eu, volta e meia, eu penso assim, tipo assim, sim, por isso que com a Renata acontecia isso. Por isso que, às vezes, assim, a interpretação que as pessoas fazem da maneira como a gente precisa se posicionar é porque as pessoas não estão inseridas naquele segmento, naquele contexto, né? Então, o grau de desafio que a gente passa nessa parte da gestão e na medicina veterinária em si, porque é um segmento muito desafiador, né? A carga emocional que as pessoas colocam em cima da gente, né? É muito desafiador e é muito difícil ter psicológico para conseguir lidar exatamente com tudo isso, né? E a gente tem que se preparar muito nessa parte psicológica, inclusive, para entender
entender o porquê que as coisas são como elas são, Uhum. né? E ter empatia por entender, né, o porquê que as coisas são com os outros como elas são também. E isso é uma coisa que muitos dos nossos colegas que não passam pelo que a gente passa, não têm. Então, o colega Exatamente. que não tem o grau de responsabilidade, de despesas, de pessoas para gerir, de problemas para gerir, não De algo conseguem 24 horas acontecendo. não Exato. conseguem 24 horas entender o acontecendo, porquê que certas coisas precisam ser feitas daquela forma. E os tutores, a mesma coisa, os parceiros, a mesma coisa. Né? É outra complexidade, né? É. Mas, voltando nessa questão do pioneirismo, que a Renata levantou a bandeira aqui, nossa, nossa, me senti, tipo, passou um filme na minha cabeça. Inclusive, quando tu começou a falar, Marina, eu lembrei do início da tua trajetória, que eu tava lá, Tu junto, tava junto. né? Acompanhei todo esse teu Junto. início, também porque eu comecei em 98. Isso aí. Então, há 25 anos atrás, então realmente não tínhamos nada. Inclusive, nós não tínhamos nem acesso ao conhecimento na ponta do dedo, né? Sim. Começa por aí. Começa por aí. E a gente teve que desbravar muito conhecimento, rodar muito, né? Voar Nossa. muito também, porque a gente foi para outros lugares do Brasil para buscar conhecimento. Fora também. Sim, A Renata exatamente. fez estágio curricular dela nos Estados Unidos. Eu fiz um estágio também num hospital. Fiquei num laboratório por um mês também, só fazendo análises. Então, enquanto a gente investiu na nossa Acompanhando. carreira para chegar onde a gente chegou, né? Então, acho que aí também tem que ter esse reconhecimento dessa trajetória, do quanto vocês foram não só pioneiras, mas também buscadoras, né? Pra gente, a gente investiu muito, né, na nossa carreira, pra gente ter todo o conhecimento que tem e pra realmente ter os negócios que tem. Então, acho que também reconhecer isso é importante, né? Porque eu lembro que quando eu comecei também não tínhamos acesso a conhecimento, né? Pelo menos na minha área, né? Na área de animais selvagens, eu não tinha bibliografia, gente. Não tinha. Então, eu precisava ter uma referência, né? E tinha bastante publicações em inglês com outras espécies, mas não brasileiras. E aí, a gente tem que fazer o quê, né? Se aproximar de profissionais que já têm uma trajetória, que já têm experiência, para ter essas trocas. E eu acho que a medicina veterinária, ela propõe isso. Eu acho que isso também é muito aberto, assim. Eu acho que a gente tem muitos mestres. Eu acho que todos vocês agora devem ter, né, lembrado aí de muitos mestres que a gente teve na nossa trajetória, né? E quanto foram importantes também para nos trazer até aqui, né? Então, começar, né, do início, toda essa estruturação na época em que aqui não tínhamos laboratório, não tínhamos recursos. São Paulo e Rio já tinham clínicas especializadas em renal, por exemplo, né? Tínhamos clínicas que já faziam tomografia. Sim, sempre foi né? na frente, né? Então, hoje, quando a gente tá vendo as especialidades, como tu trouxe, né, Renata, a questão de, tipo, não tinha um anestesista, não tinha esses especialistas, que é recém o mercado da medicina veterinária da região do Rio Grande do Sul tá começando a implementar. Isso já acontece há 25 anos atrás do Rio de Janeiro e São Paulo. É verdade. O Sim, meu a estágio gente tá muito curricular, atrasado, meu estágio né? curricular foi em 2008, que foi o ano que eu me formei, o ano que tu abriu o hospital. E específico com felinos na primeira clínica exclusiva para felinos do Brasil, né? Sim, eles tinham um laboratório interno, tinha raio-x, né? Uma realidade que é importante a gente ver, né? E hoje as gerações de agora, elas têm as coisas muito mais mastigadas, né? Mas na internet a gente dependia de livro. De livro. A gente ia pra biblioteca estudar, né? Ou pesquisar. Então pensa agora, em qualquer lugar que eles estiverem, eles pegam o celular e pegam qualquer informação. Eu tava falando isso outro dia com uma estagiária. Vocês não têm noção do que é de fácil hoje para vocês conseguirem as coisas. Eu ia na Fundação Fiocruz, lá no Rio, para pegar artigos para escrever minha monografia. Porque não tinha internet. Eu não tinha os artigos na internet, eu não tinha acesso. disponibilidade, né? Pelo menos na área de animais selvagens, a publicação, o grande boom de publicações científicas foram a partir do ano 2000. Aí que começou realmente a ter as publicações Nós científicas. estamos falando, tá acusando a nossa idade, tá? Nós estamos falando de 15 anos atrás. Não é um absurdo. São 2 de décadas. tempo. Não é muito, é que Não é mudou tanto muito tempo, nesse não. período, mudou muito rápido. Teve Não é esse- mais smartphone. Teve todo esse avanço nessa tecnologia. E eu trouxe um pouco, né, pegando o gancho das falas de vocês também, trouxe um pouco disso, pra gente falar desses desafios que foram
o início dessa trajetória, né? A construção de tudo isso. E depois toda a maturação para ter o seu próprio negócio, né? Que é a experiência que vocês tiverem em outros locais também. Seja na tua clínica, né? A Renata também, as meninas tiveram clínica, a Marina trabalhou em outro laboratório. Eu trabalhei né? em 3 laboratórios, né? Então foram empresas grandes que eu trabalhei e são empresas bacanas que chegou no momento que eu disse o que eu quero para minha empresa, se um dia eu tiver, e o que eu não quero fazer. Então esses 15 anos de trabalho antes de abrir o meu próprio negócio foram muito válidos. Eu aprendi muito, eu amadureci muito, eu só consegui ter certeza de que eu queria abrir o meu negócio quando eu disse, não, agora eu tô pronta para fazer isso, eu tenho maturidade para fazer isso. Porque Até porque eu não aguento assim, mais não fazer isso, né? É difícil, né? Quando a gente... Para mim, eu acho que até foi mais fácil do que para Renata e para Raquel, porque elas deram um peitaço de primeira, né? Logo que se formaram e foram aprendendo mais dando cabeçada. Teve mais tempo de maturação, né? Eu tive um pouco mais de... Eu fui abrir o meu negócio com 38 anos de idade. Então, a gente tem uma outra visão, né? De vida, de mundo, de atendimento. A gente vai aprendendo com uma pessoa, com a outra, vendo como é que a coisa vai funcionando e o que a gente quer fazer. Como que a gente quer conduzir. Então, isso foi muito bacana para mim. Os 15 anos que eu trabalhei nas outras empresas foram excelentes para minha formação. Me fizeram aprender muito, muito mesmo. Então, isso também é válido, né? Com certeza. No crescimento. E aí chega aquela hora que, tipo assim, isso aqui não me serve mais. Eu quero ter o meu próprio negócio, porque eu quero ter o meu próprio modelo, né? O próprio modelo, Assim, que promete, assim, a Renata quis, né, abrir um negócio, um hospital, para ter aquele recurso que ela sentia necessidade de ter e que não tinha na cidade, né? Exatamente. Quando eu abri a clínica, antes do hospital, né? Abri a clínica, porque eu não tinha aqui na cidade um local para trabalhar que eu considerasse ideal, no meu ponto de vista, para trabalhar com felinos. Então, assim, vou ter o meu próprio negócio e fazer as coisas do jeito que eu considero o ideal para trabalhar com a espécie, né? E a Marina na maturação dela, então assim, agora eu vou ver o que eu concordo, o que eu discordo e vou montar o meu próprio modelo, né? E ver o que o mercado precisa, né? Assim como a Renata viu que precisava de um hospital veterinário naquela época, em 2007, que tinha que ter esse atendimento especializado com internação, com bloco cirúrgico, com tudo como manda o figurino. A Raquel também teve essa ideia do hospital para felinos, da clínica direcionada para felinos. E eu, quando abri o VETS, então, em 2019, eu pensei, o que a gente precisa? A gente precisa de um local em que o cliente pode escolher onde ele quer vir também. Tá aberto para o cliente vir, para aquele veterinário que é autônomo, que não tem clínica, que ele possa ir no laboratório e usar o consultório de um ambiente neutro para poder fazer a sua consulta, para não ter que ir a domicílio. Isso é ótimo. Né? Então, é uma liberdade que a gente vai criando e vendo a necessidade do mercado. Nem sempre o cliente quer ir naquela clínica que é onde aquele veterinário atende, autônomo, que é volante, né? Às vezes ele não quer, porque já foi uma vez, não sei. Sempre tem algum problema. E o VETS, quando a gente abriu, a gente pensou nisso. Vamos abrir um ambiente em que o cliente possa entrar no laboratório. Legal. Então, vamos abrir a porta do laboratório e vamos atender também os veterinários, que a gente sempre atendeu, mas deixa o cliente, dono do seu cachorro, do seu gato, ir até o laboratório, né? E o veterinário que não tem clínica, ir até o laboratório para poder fazer a sua consulta, alugar o consultório, fazer a sua consulta. Coworking, né? É tipo um coworking. Vai lá, aluga o consultório, faz a sua consulta, se precisar coletar exames, o laboratório coleta e fecha. Isso é legal também porque tu aproxima, né? Não só o teu parceiro veterinário, né? O cliente também para inserir, trazer ele para perto desse ambiente para ele entender o que é feito ali, né? Qual é o serviço de vocês. Isso é legal também ter essa abertura, né? Com o próprio público, é um diferencial. E tu também tem um diferencial, né? Que é essa questão também de tu se envolver com o teu parceiro, que é a tua forma de atuar, né? Entender melhor o que o veterinário precisa para dar esse melhor direcionamento, né? No diagnóstico e tudo mais, né? A gente trabalha entregando resultado de exames e muitas vezes também trabalhando a parte de consultoria, porque às vezes o veterinário... eu sempre digo que ninguém trabalha sozinho. É óbvio. Né? Todo mundo precisa de ajuda. Ninguém é
precisa sempre de um... Às vezes eu tô pensando numa coisa e a Renata tá pensando total na outra. autossuficiente, né? Né? Daqui a Ideia, pouco, né? mas eu não pensei por esse viés. Quem sabe pode ser outra patologia. Às vezes a gente não consegue, né? Então essa é a troca que a gente tem do laboratório com o veterinário. E a gente não deixa de ter isso. A gente só abriu um outro leque de atendimento que é hoje em dia necessário, né? E é legal essa questão do ambiente neutro, que se eu como veterinária tenho a clínica, às vezes preciso encaminhar para fazer um exame ou um exame específico, alguma coisa que eu não tenha dentro do hospital, tipo um ecocardio, enfim. Vai lá, que é um ambiente neutro, que não vai ter um monte de outras pessoas esperando, outros animais esperando, que acaba ficando um ambiente mais agradável. Com Também, certeza. às vezes, pro tutor e no meu gato, né? No meu caso, pros gatos, de não estar num ambiente misto. E aí acaba sendo um ambiente neutro. Vai lá, faz o seu exame, ou faz a sua consulta, alguma coisa específica e sai, né? Isso é muito bom também. Até para garantir, né, a questão de bem-estar, né, para o paciente que tá ali, também para não ter muitas alterações, porque ocorrem também alterações em função disso, né? Tem muito disso, assim, tem clientes que chegam com os gatos, a veterinária não conseguiu coletar, foi um horror, né, uma gritaria, é que o ambiente que a gente tá o tempo inteiro cuidando para não ter cheiro. Primeiro porque não tem internação, não tem banho e tosse, então não tem latido, não tem cachorro, não tem... E a gente tem o tempo inteiro cuidando da limpeza. Então saiu um cachorro, higieniza tudo, agora vem um gato. Então, fecha as portas, fala embaixo, meninas, vamos coletar sangue desse gatinho agora e tá tudo bem. Tem bastante gente que encaminha das clínicas parceiras, né? Sim. As clínicas menores, enfim, que acabam encaminhando para a coleta lá, porque ou não tem a estrutura dentro da sua, não ou consegue, atende a É domicílio um e não manejo consegue. mesmo, né? Às vezes até a experiência, né? Porque gato é exatamente. totalmente diferente, E né? a Não gente é o tem- cachorro pequeno, né? E a gente Uma faz vez isso, não tinha, era tudo meio junto. Depois que surgiu o especialista em felinos, que começou muito mais a gente entender que são totalmente diferentes, né, as espécies. Então, a forma como segura o cão, a forma como tu vai segurar o gato já é bem diferente, né? Fora as tudo outras isso. coisas. Isso evoluiu, né? Porque a gente não tinha esse Muito, conhecimento não logo tinha. que a gente começou a tava trabalhar, fazia conversando. tudo de qualquer jeito. Tudo como a gente sabia. Agora Era que a gente meio começou igual, né? A gente lidava meio que igual com as duas espécies. A E aí gente a gente tava- começou a separar agora, né? A gente estava falando quando a Raquel participou, né, do programa do empreendedorismo na medicina veterinária, a gente estava falando que a gente tinha uma formação para pequenos animais que englobavam cão e gato e que era tudo junto, né, a parte do tratamento e que hoje a gente já tem uma fundamentação científica, temos estudos, né, mostrando outras perspectivas nessa área médica e que a gente consegue e ver a necessidade de separar, né, E tá também. sempre em constante evolução, né? Mesmo esses consensos relacionados com o manejo, 10 anos atrás, quando começou a ter consenso, o manejo cat-friendly, né? Agora completou 10 anos do programa de cat-friendly practice e teve um monte de adaptações do que era o consenso lá, que agora já não se aplica mais ou que já tá diferente. Então, tá sempre em constante evolução, né? E se for ver, é só 10 anos. 10 anos só. Isso é uma coisa, além da gente ser empreendedores e ter toda a parte administrativa, a gente tem que estar se atualizando na parte técnica, enquanto a gente claro. tá junto, né? Enquanto, a não ser que a pessoa separe totalmente, mas acredito que a gente ainda tenha, né, esse envolvimento, enquanto a gente tá fazendo clínica, cirurgia, né, tá na assistência e no administrativo, a gente tem que acompanhar as duas áreas, e é um desafio bem grande, né? Porque esse olhar técnico é super importante para o direcionamento do negócio, né? Vamos puxar essa parte agora da gestão, então, né? Desses desafios da gestão, que aí ele é mais sistemático, né? Ele é mais integrativo também e acaba sendo um desafio, né? Porque a gente já sabe que o empreender, né, a gente tá 24 horas, né, quando a gente é dono do próprio negócio, a gente tá, né, não fecha a sala, bate o crachá e vai embora, né, é totalmente diferente, a gente tá com a nossa cabeça, é normal, a gente tá sempre linkando ao negócio 24 horas por dia. E aí, além de ter negócio, a gente tem vidas envolvidas, né? Não só dos pacientes, mas também até do time todo, porque a gente sabe que o médico veterinário não tem a responsabilidade só com os animais, a gente também tem responsabilidade com pessoas, né? Seja para a segurança delas, mas todo o contexto, principalmente quando estão inseridas dentro do nosso próprio negócio.
Não, e o que eu queria que vocês trouxessem um pouco disso, desses desafios, assim, porque é normal a gente implementar algo que a gente acredita que é. A outra é a gente começar a caminhar e ver os ajustes que tem pra fazer na caminhada. Concordam? Vocês todas pararam assim, então. Todo mundo Eu ficou fiquei pensativo. imaginando o que Todo tá mundo passando pensando. na cabeça de Todo vocês mundo aí. pensativo aqui, né? Pensando como é que a gente faz mesmo tudo que a gente faz. Mas é muita coisa, gente. Mas eu acho assim, essa questão é de. Falou, a gente tem que pensar no humano, né? A gente tá pensando no animal, nosso foco de vida é a saúde animal, mas a gente tem um tutor por trás, né? Mas aí nós aqui falando ainda em gestão, antes de ter ainda o tutor por trás, a gente tem uma equipe. Exatamente. E aí a gente tem que focar, hoje em dia, mais do que nunca, depois de pandemia, bom, toda a evolução desses anos da medicina veterinária, né? Da exigência que existe em cima dos médicos veterinários. Depois da pandemia, mais ainda. Então, eu como gestora, né, eu vejo como essencial focar na parte de gestão de pessoas. Então, a gente tem um desafio muito grande na parte de gestão financeira, né? Estávamos conversando ainda no carro, vindo e tal. A gestão financeira, ela é um desafio, sim, mas eu vejo que antes de trabalhar a parte de gestão financeira, a gente ainda precisa trabalhar a gestão de pessoas. Porque só as pessoas trabalhando de forma harmoniosa, bem tranquilas, a gente consegue também ter um retorno financeiro mais interessante e uma harmonia financeira mais interessante, né? Nada vai funcionar sem as pessoas. Então, a equipe, ela precisa estar muito engajada, entrosada, feliz, se sentindo tranquila no ambiente de trabalho e entendendo que, apesar de ser desafiador, a gente tem a contrapartida da parte boa, que é a parte da interação entre colegas, um ambiente de trabalho favorável, né? Todos o clima, os né? todas as ferramentas de desenvolvimento pessoal que hoje em dia tem e que eu acho que precisa ser focado em aplicar isso dentro dos negócios, né? E faz uma diferença muito grande. A valorização, né, da pessoa que trabalha contigo, né? Isso faz muita diferença mesmo. A gente teve essa experiência bem nítida, né? Vivendo, né, na parte como CLT também, que vocês acabaram... Tu foi, né, Marina? Eu não. Não foi funcionária do laboratório? Eu era terceirizada no laboratório e depois nas outras empresas, sim, né? Mas essa questão eu acho que até o retorno financeiro é importante, mas o importante é essa pessoa chegar no ambiente de trabalho e saber que é legal trabalhar lá, que é bom, que é um ambiente tranquilo, que é um ambiente que sabe que é necessário que ela esteja lá trabalhando, né? Eu tava falando até para as meninas no carro que o que eu tenho focado agora eu não tô mais trabalhando na bancada, não sou mais eu que tô realizando os exames, eu tô praticamente na parte administrativa. E as meninas que estão trabalhando para mim, elas são à frente do laboratório. Então, eu tô trabalhando de uma forma em que eu invisto nelas para que elas sejam boas profissionais e continuem fazendo o trabalho que eu sempre fiz. E melhor do que eu fiz. Então, elas vão para São Paulo, fazem um curso, eu compro curso online para uma, daí faço curso online para outra e vai fazer não sei... Então, eu estou sempre investindo na educação continuada da equipe para que elas se sintam valorizadas também. E eu acredito que elas saibam que, para elas, sem elas o laboratório não trabalha. Não funciona. Então, é assim que eu tô trabalhando e tá bem legal, porque elas estão bem tranquilas. Na verdade, a gente foca no treinamento das pessoas, né? Só que, mais do que só... Assim, a gente foca no treinamento das pessoas, mas a gente sabe que, mesmo assim, elas podem não se sentir tão valorizadas assim. Porque nem sempre só o fato de tu treinar elas ou investir nelas assim, reflete realmente na valorização, né? Porque às vezes a pessoa pode achar assim, mas ela tá querendo que eu trabalhe mais para a empresa. Então, ela tá focando em mim, mas tá focando na empresa. Então, é muito importante que a gente foque no bem-estar das pessoas, né? O que a Marina falou antes, que a gente teve uma experiência, assim, deu para perceber realmente a importância dessa questão do desenvolvimento
pessoal, né, dentro das instituições, das empresas, né, que ano passado, quando a gente montou o hospital, a gente começou assim, teve um aumento de demanda, um aumento de exigência, um aumento de equipe, né, e tudo mudou, né, do que a gente era clínica, virou hospital, aumentou, A reestruturação em si, né? reestruturou tudo, e começou a ter bastante probleminhas internos e até pela própria carga emocional que a gente acaba carregando todo mundo, né? É que, assim, Desde os gestores, é uma desde área todo. complicada, né? Porque a gente lida com saúde, então assim, não é fácil fazer todo mundo estar contente e tranquilo, porque a gente lida com pressão. Eu ia Isso. Eu acho que essa parte é o pior. Tensão e a pressão. E aí essa pressão e essa tensão acaba levando para uma questão individual de começar a baixar a energia, digamos assim. O cansaço, esgotamento, esgotamento, sobrecarga preocupação, emocional frustração, né? Então a gente acabou tendo alguns problemas internos, perdendo pessoas importantes dentro da equipe por questões internas que nós não estávamos nem sabendo. Então a gente começou a aplicar essas questões de desenvolvimento pessoal, soft skills, essas coisas que agora são tendência, né? Que é trabalhar a parte de bem-estar dentro da empresa. E trabalhar a parte de pessoas. Cada um se entender, né? Então, desenvolvimento pessoal e individual. Fizemos um treinamento muito legal de equipe, né? Para as pessoas se conhecerem melhor, né? E levarem esse conhecimento para a vida. Com certeza. E, consequentemente, levando para a vida, vão estar aplicando dentro da empresa também. Então, muito mais interação entre equipe, entre todo mundo. E aí é aquela coisa assim, a gente se ferra, mas a gente se diverte. A gente tá preocupado com o nosso paciente, com o cliente, com o bem-estar do todo e com a saúde. E sim, estamos tristes com os casos difíceis, estamos vibrando pelos casos legais, mas a gente tem o apoio uns dos outros. Isso é muito importante. Isso fez muita diferença. A gente viu muita diferença. Muita diferença. Esse clima organizacional que eu falo, porque ter esse acolhimento, tem que ser um ambiente seguro e saudável, né? Para que a gente possa também se abrir, abrir as nossas vulnerabilidades, né? Porque um ponto que eu acho que mais gera a parte de tensão, essa sobrecarga, esse esgotamento. É uma profissão dentro da área de saúde, como a Renata mesmo falou, que envolve todo mundo tá nessa mesma pegada, né? Muda o paciente, a dinâmica, mas o profissional, eu acredito que vem muito nessa sistemática, que é a tomada de decisão. Constantemente a gente tem que estar na tomada de decisão e ela pode ser... Ela é bem subjetiva em algumas situações. Exatamente. Né? A gente não lida com matemática, então tem várias coisas, né? Tem muita limitação, às vezes, do próprio cliente. Às vezes eles limitam a gente com exames, a questão financeira, às vezes, né? Ou limita para uma internação. Então, né? essa tomada de decisão tem que ser muito tenso. Dinâmico. Claro, o tempo todo, né? Só que a gente, como gestora, a gente tem que entender que a tomada de decisão de cada um dos nossos colaboradores é individual. E que aquilo que aquela pessoa faz, tá? Talvez eu fizesse diferente. Mas será que tá errado ou tá certo? Então, a forma de abordar isso, né? Porque muitas vezes a pessoa vai se sentir menosprezada, diminuída, desvalorizada. E até mesmo a autocobrança, né, dela. Simplesmente pela forma como a gente lida com a tomada de decisão do colaborador, né? Então, isso é bastante sensível. Numa área, por exemplo, de comércio ou de indústria, é um pouco diferente. A relação humana já é difícil. A tomada de decisão também numa área que nem a nossa. Que, tipo, tu tá decidindo por vidas, né? Muitas vezes até nem é a própria pressão externa, mas é a interna, né? A autocobrança. Porque um ponto, deve falar num outro programa que não me lembro agora com quem foi, mas o que eu falei, e é verdade, que nós, da área da saúde, somos treinados a não errar, né? Tipo, a gente então assim, dentro da área dos negócios, por exemplo, ok, é preciso errar, né? É preciso fracassar para que se tenha sucesso. Né? Não morre ninguém, tu ajusta. Isso acontece com certeza na área da medicina veterinária e nas outras áreas da saúde, com certeza acontece, a gente sabe disso, somos humanos, né? Mas a gente vem dessa carga muito grande que a gente não pode errar, né?
E é claro às que a vezes gente não tem se permite, né? a gente tem um cuidado, é claro, um zelo por uma vida, né? Mas algumas coisas que a gente sempre vai estar melhorando nos nossos atendimentos, no nosso né? E a gente não tem um resultado de Trabalho. acordo com a dedicação, o que eu acho mais injusto, assim, que me aparece, né, na nossa profissão. Não importa se tu passar a noite inteira estudando para fazer uma técnica cirúrgica, né, difícil, não vai garantir que o teu resultado vai ser o que tu quer. Exatamente. Porque depende de muitos fatores, né, inclusive do próprio paciente, né, a resposta individual de resultado, né, de um Muitas vezes não importa se procedimento. tu passou a noite inteira em cima de um paciente, aquele tutor, ele pode ficar insatisfeito igual, independente Porque da não tua é o resultado dedicação. que a pessoa quer, mas não é um resultado que depende da gente. Não é porque eu não me dediquei que a gente não teve o resultado. Somos vidas, né? Que às vezes em outras áreas pode ser, que depende da tua dedicação, tu vai ter, né, um resultado ou outro. Na área da saúde, em qualquer área da saúde, não é assim. E que tem aquele time, né? Que a gente faz o nosso melhor, espera um retorno do organismo, que ele também tem que responder, Mas é fisiologia, porque vem né? esse imediatismo que as pessoas têm hoje, que em 2 dias já tem que ter uma melhora absurda, não é assim, precisa de um processo, precisa de uma recuperação, precisa repousar, que às vezes até os próprios, lá no hospital acho que é mais fácil, né? Tu põe as pessoas na cama lá, ou quando tá internado, mas quando tem algum tratamento em casa, né? É também permitir que o animal tenha um tempo de repouso, né? E tudo mais, para que ele possa recuperar. Não, e aquela, né, da medicina não é matemática, né? Quantas vezes a gente já falou Nossa, isso? a gente falar já todos os ouviu, dias, Aham. E essa questão de esse novo olhar, esse novo prisma aí com relação à gestão de negócios, trazer esse diferencial para que esses ambientes também proporcionem uma qualidade de vida, né? Proporcionar um espaço onde tem essa abertura, que tem essas trocas, né? Que as pessoas possam se abrir, inclusive, que a gente também não costuma pedir ajuda, né? Do tipo, não tô legal, ou eu não vou conseguir agora dar conta disso, será que tu pode ficar no meu lugar? Eu tô realmente passando o meu limite. Que a gente possa ter essa abertura para estar falando também isso, eu acho que inclusive, ajuda muito numa questão, né, que tendo esses ambientes, na questão da rotatividade, por exemplo, né? Que isso é uma queixa recorrente em todas as áreas hoje. Não sei se vocês vivem isso. Tudo né? volátil, né? Sim. Então, essa rotatividade de pessoas, elas vêm e saem, não ficam, não tem... E acho que na gestão, vocês veem que tem essa importância de trabalhar isso também, né? Que não deixa de ser um cliente, né? É o fidelizar o colaborador também, né? E eu digo assim, pra mim é um grande desafio. Eu também não sou muito jeitosa com as palavras. Eu também não sou... Eu sou muito crítica, muito autocrítica. E aí isso acaba sendo muito crítica com os outros Exigente, também. né? A gente exige Um meio que nível parelho. de Tu exige de ti, tu vai exigir do Exato. outro que tu E exige de aí, ti, só né? que quando a gente tá lidando com as outras pessoas, tem que ter muito uma medida, jeito, né? tem que ter uma medida. Então, pra mim, é um grande desafio a parte do como me posicionar diante dos colaboradores Deve ser também. mal de veterinária isso. Talvez de veterinário gestor. Pode né? ser. Porque assim, é difícil como isso. me posicionar para que não levem para um lado de ofensa, que não fiquem chateados, tristes ou desmotivados. Então, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar na gente. É muito sutil. E aí são Pra as lideranças comunidade. que eu falo, né? Se desenvolver como líder. E aí... Porque uma coisa, dentro da medicina veterinária, a gente não é também preparado para ser empreendedor, abrir o seu próprio negócio. Quer dizer, tem uma boa caminhada para ter coragem para abrir o próprio negócio, né? É verdade. E quiçá, então, para ser líder, né? A gente vai tudo na raça ali, vai aprendendo, né? No dia a dia, vai tendo essas experiências. Mas se tiver um outro preparo... E eu tô engatinhando pra isso. muito nessa parte, assim, mas pelo menos eu tento enxergar pra mim mesma, me enxergar e enxergar os meus defeitos e as minhas características, as minhas Se qualidades, conhecer, né? Como pessoa, pra entender, assim, o que eu preciso melhorar no momento de lidar com as pessoas que trabalham comigo, né? A gente Então veio é falando no um carro desafio muito isso. grande pra mim, isso, Que eu né? não... na verdade, eu gosto muito de focar... Eu sou muito médica veterinária nata, sabe? Assim, eu não seria tão gestora. Se eu pudesse ficar só na clínica e cirurgia, principalmente cirurgia, que eu amo...
eu não ficaria nessa parte. Então, eu gostaria de delegar muito mais essa parte de gestão de pessoas para alguém, né? E eu ficar com os bichos, porque eu fiz veterinária pra lidar com bicho, que todo mundo fala, né? E tem que lidar um monte com gente. A gente tava falando esses dias, né? A gente precisa, claro, a gente vive em sociedade e tudo, mas essa questão de tu ter que... Porque a gente tá super sobrecarregada e tu fala só por tu ser mais objetiva, porque eu não sou de fazer muito rodeio, a pessoa se melindra. Mas a pessoa também não se coloca no teu lugar, que tá com toda a carga, que tá com as questões financeiras, de cliente, de um monte de coisas. Então, também eu acho que, às vezes, os colaboradores também, eles podem olhar um pouquinho mais. Sim, falta Porque é como empatia se fosse também, assim, né? essa questão de das que duas partes, ai, né? os donos são sempre os ruins, né? Sempre quem tá explorando. Sempre, eu acho que é uma mentalidade que também não é bem assim. Porque se todo mundo é pra ser O problema parceiro, é que se a gente fica todo muito mundo tem firme, que ajudar, se a gente né? fica muito impositivo nesse sentido, assim, tem que ter empatia, porque pra nós é difícil, a gente perde as pessoas, a gente fica sozinho, né? Então a gente precisa se desenvolver para conseguir manter a rede de apoio. E o ruim é isso, tu não consegue desligar. Eu gostaria de separar, assim, porque eu não acho que eu tenho uma habilidade, realmente, assim... É difícil. Né? Porque eu sou muito objetiva, eu sou muito direta. É que isso é né? tem que Desenvolver, desenvolver. é isso que eu ia falar, é desenvolver a inteligência emocional. Isso Isso é é uma desenvolver. coisa que a gente tem que trabalhar, tem que ler mais a respeito disso, tem que assistir podcast a respeito de inteligência emocional, começar a pensar de uma outra forma. Às vezes a gente pensa só naquela, entra no automático. Pensar um pouquinho fora Eu do trabalho, isso eu vou ali, fazer né? isso, É um eu vou fazer... perigo. E daí tu entra naquele automático e tu vai Isso. e não consegue pensar. É assim e pronto. A gente tem que ter mais na jogo verdade, de a gente tem que se cintura para algumas adaptar, né? coisas. E ter a rede de apoio. Então eu gosto de ser veterinária, eu não gosto de ser gestora. Então, como que eu vou fazer para ter uma rede de apoio para me fornecer aquilo que eu não sou capaz Isso. de fazer? Tem uma pessoa que pelo menos ajude um pouco, não que vá sair tudo. totalmente, mas que tenha uma divisão, A né? liderança, na verdade, ela é desenvolvida, isso é fato, né? Mas uma coisa aonde tu chegou, tipo, tu não consegue mais fugir agora, tá, Renata? Não Vou foge. te dar essa notícia. Eu tô tentando fugir, mas... E foi legal que tu consegue. trouxe essa questão da centralização, porque, na verdade, a gente tem muito foco no que dá prazer e que é a nossa grande paixão. E do que começou aqui todo esse movimento de vocês na parte profissional, assim como a minha, né? Essa parte que envolve a técnica, que a gente gosta de latar a mão na massa. É gostoso, mas chega uma hora que a gente tem que liberar e se desapegar, porque aí que tem que delegar, né? E eu Ou vejo que segue. senão a gente enlouquece, porque como foi falado aqui no início, né? A questão de, por exemplo, na gestão é complexidade. Então, saber, né, colocar cada engrenagem Ou funcionando. delega uma parte, Sim, ou delega é claro, a não outra. precisa delegar tudo, Ou mas... delegou a parte veterinária, ou delegou a parte administrativa. Mas nunca, a gente, como gestor, a gente nunca vai se desligar da parte administrativa, independente se delegar, né? Exato. Mesmo que É um seja malabarismo, né? uma porcentagem A gente tem que menor, mas fazer algum isso. envolvimento tem Sempre que ter, vai ter. Um pratinho sempre vai cair. Ah, isso é Né? fato. Um pratinho vai ter. sempre vai cair. Então a gente tem que pensar, às vezes tenta deixar todo mundo bem. Quantas vezes eu deixei de tirar a minha participação, a minha parte do meu trabalho, de tudo que eu fiz até agora, para pagar sempre as meninas, pagar as Prioridade. pagar as Gente, é prioridades última, né? são essas, né? Prioridade são os Então, colaboradores. às vezes, sempre. já falei isso pra Raquel várias vezes. Às vezes eu não tô ganhando aqui, mas eu sei que talvez lá na frente a gente vai ganhar de uma outra forma. Eu tô tendo um prejuízo aqui, mas eu acho que daqui a pouco a gente ganha de uma outra forma. A gente tá trabalhando o tempo inteiro assim. É uma constante Com certeza. equilíbrio. Equilíbrio. Então, às vezes uma menina tá precisando de mais alguma coisa, a gente vai dar atenção para aquela e depois a gente dá atenção para outra. Então, é o tempo inteiro a gente dessa forma, sabe? Olhando para tudo, olhando para todos. Não é fácil. E esse papel é bem interessante na construção de vocês também como líderes, né? Poder ter esse olhar, né? Essa preocupação com os outros. E muito que tu trouxe ali no início, né, Marina, essa questão do tipo, sei delegar e nesse papel que tu hoje tu se encontra, nessa função, pô, acho que até minha entrega tá sendo melhor, né? Porque eu acabo formando, né, e ajudando outras pessoas também a terem uma atuação profissional melhor. É isso E que eu penso. consequentemente o meu atendimento também vai ser melhor. É isso que eu penso. Eu sempre digo Que assim, é o nosso objetivo principal, né? Sim, vai que ser é atender o beneficiar nosso... paciente. Exatamente. As estagiárias entram no laboratório, eu já Perfeito. digo, vocês não são
Vocês são estagiárias, ok, vocês são estudantes, mas daqui de 1 ano, 2 anos, vocês são médicas veterinárias, vocês têm que sair daqui sabendo o que vocês estão fazendo, Claro. tendo um objetivo de vida, o que vocês querem, Perfeito. né? Não achem que vocês aqui estão só para servir de haste de soro, né? Que nem a gente era. Já foi, com certeza. Haste de Quem soro, não, ficar né? segurando Quem o soro. não? Não, vocês vão Muito sair daqui tempo, aprendendo a fazer exames, vocês vão sair daqui vendo um futuro como um veterinário profissional, porque daqui a 1 ano vai ser minha colega. É, exatamente. E aí, como é que vai ser? Então, eu estimulo muito elas a serem assim, sabe? A seguir a vida. Vocês são colegas, elas são tratadas como colegas lá dentro. Todo mundo é igual, né? Não é porque eu sou a dona do laboratório que eu sou mais ou menos. Todo mundo é igual. Se formou em medicina veterinária, todo mundo vai receber o mesmo salário, né? Então, é assim que eu tô trabalhando agora e eu Legal. acho que tá bacana. As meninas estão felizes, tá funcionando super bem e tá tendo um crescimento bem bom, assim, da empresa e Legal. espero que continue. Show. Mas legal é isso que vocês estão trazendo na questão de pessoas, porque acho que isso é a forma, inclusive, como eu me reconectei com a medicina veterinária, né? E é isso que esse olhar, né, que eu estou trazendo hoje para a medicina veterinária, né? Num outro sentido, né? Dessas necessidades para que a gente também avance, né? Em crescimento como líderes, né, como pessoas, e que a gente tem que deixar um legado, né? Então, eu acho que isso que a gente está falando aqui, que nos aproximou hoje, está muito de acordo com essa mesma visão, né? E aí eu gostaria que vocês falassem um pouco do que... Porque isso também aproximou, acho que também fortaleceu esse pensamento, né? De pensar nas pessoas, pensar... seja no cliente, seja no nosso colaborador, seja nos pares, inclusive sócios, quem tem sócios, né? Então, eu acho que esse olhar que vocês têm hoje é um grande diferencial para dentro da nossa profissão, né? Da medicina veterinária. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, que vocês estão organizando um evento, né? Que é para fomentar essas questões que a gente não vê em sala de aula, que as instituições não falam hoje, e que é o dia a dia, e isso é o grande diferencial e é o nosso futuro de hoje dentro da profissão. Então, eu, enfim, tenho me aprofundado ou me familiarizado um pouco mais com essa questão toda de desenvolvimento pessoal e saúde mental. Não estudo isso, mas eu admiro isso e eu vejo como um benefício para a minha vida e para a vida da empresa, né? Então, agora que nós estamos fazendo, então, dentro da Gatices, da escola Gatices, nós vamos fazer um simpósio de saúde mental. Uau. Então, saúde mental, pensando nos desafios da gestão na medicina veterinária. Então, o foco do nosso evento é realmente assim, por isso né, convidei a Renata para participar também ali como o quê? Médica veterinária, gestora, que caiu de paraquedas como gestora. Na verdade, médica veterinária que caiu de paraquedas na gestão. Bem isso. Né? Eu acho que ela ainda tá de paraquedas, porque como ela falou, né? Faz mais de 15 anos, mas que acaba o quê? Tendo que desenvolver as aptidões dentro da parte de gestão que a gente não é preparado para isso, né? E aí, então, como eu falei antes, assim, hoje em dia, eu, como também proprietária de um hospital, eu enxergo a trajetória da Renata como... eu entendo os desafios que ela passou. E exatamente por isso que eu quis ela participando junto do evento, para nós mostrarmos os desafios como gestoras, né? Daquilo que a gente não é preparado. Só que pensando nos desafios, que eu acho que muito mais... Sim, o desafio financeiro sempre vai ter, mas eu vejo que o desafio de pessoas, de gestão de pessoas, acaba sendo muito mais forte, muito mais difícil da gente lidar do que a própria gestão financeira. Gestão não financeira, é matemática? Não. A financeira é matemática. Gestão financeira a gente aprende, gestão de pessoas a gente tem que desenvolver aptidões. Cada pessoa é uma, cada cabeça é uma e cada personalidade é uma, né? Então, trabalhar com assim, um bate-papo sobre isso, né? Depois, e aí junto com a Cordata, que é uma empresa de consultoria financeira para o segmento veterinário, que está focando também
nessa parte de saúde mental dentro das empresas do segmento veterinário. Então, eles estão também enxergando essa demanda dentro das instituições veterinárias e focando também nisso. Então, em parceria, né, estamos fazendo. Então, qual que é a ideia? Primeiro, nós, como veterinárias, conversando um pouco sobre essa nossa trajetória e os desafios que a gente passa na parte de gestão de pessoas, né? Depois, o veterinário Caleso Rosa, que ele trabalha com a parte de desenvolvimento pessoal hoje, com toda essa parte de inteligência emocional. Então, ele como veterinário, ele consegue ter uma visão muito interessante dentro do nosso segmento, né? Por ser veterinário. Então, ele acaba agindo Tem nessa o mesmo parte, olhar, né? o mesmo olhar, e já tendo vivido experiências na parte de clínico, né, de trabalhar em hospitais, de ter negócio, enfim, e acaba focando nessa parte de desenvolvimento de inteligência emocional dentro da medicina veterinária e depois uma visão de um psicólogo, né, então são as 3 visões, o veterinário gestor, o veterinário, né, que faz a parte de desenvolvimento pessoal e o psicólogo, né, então que é fora da realidade da veterinária, porém abordando as necessidades da gente como médico veterinário Como também. é que é o nome do simpósio? Simpósio de Saúde Mental, os desafios da gestão na medicina veterinária. Show de bola. Promovido pela Escola Gatices E a Cordata. e a Cordata. Isso no dia 18 de novembro, durante o dia. Começa às 8h30 da manhã até o final da tarde. Para quem é esse simpósio? Quem pode participar? Médicos veterinários e pessoas do segmento veterinário. Perfeito. E quem quiser se inscrever ou saber mais? Entra no Instagram da Escola Gatices e lá vai ter todas as informações. Então, os links de acesso e toda a programação. Show de bola. É excelente iniciativa, parabenizo, né, pela participação de vocês também, que vão estar contribuindo, né, meninas? E pela iniciativa de estar fomentando esse assunto que é bem velado, eu acho, ou ainda não foi totalmente desperto, assim, pela área. Pra gente finalizando, né, eu adorei bater um papo com vocês. Assunto para Exatamente. Com certeza. Muito mais. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final nesses pontos que a gente conversou hoje. Teria muito mais pra gente abordar, com certeza. Mas dentro da gestão na medicina veterinária, eu gostaria que vocês deixassem aí um pouquinho de fala, um espaço de dica ou inspiração para quem tá ouvindo. Então, né, eu não programei nada para este momento, assim. Mas aqui Mas o negócio é o gente, seguinte, né? funciona assim, não tem, o roteiro é não ter roteiro. O que é bem o que a gente pensa. Eu queria, na verdade, agradecer a Raquel, né, por ter me convidado, por ter lembrado de mim, né, para o simpósio, que eu acho muito legal. E o que eu acho que é uma dica, na verdade, uma coisa, acho que é muito, agrega demais para a medicina veterinária, é esse tipo de coisa. A gente conseguir ver a trajetória do outro e não ver como um concorrente, e não ver que é uma competição, alguma coisa assim, a gente poder não tá uma vendo a outra como um hospital concorrente, nós temos ramos diferentes, nós temos, mesmo que se tem algumas coisas, que eu também atendo gatos, mas não é o meu nicho específico, então a gente troca, a gente pode conversar sobre casos, a gente pode agregar uma para outra, né? Inclusive essa parte de gestão, de eventos. E eu acho que isso, às vezes, a medicina veterinária é um exemplo muito legal, assim, né? O que a Raquel está fazendo, de tentar juntar os veterinários, de tentar trabalhar junto e não trabalhar cada um separado, né? Como se fossem concorrentes, porque, na verdade, a gente é colegas. Exatamente. E acho que justamente isso, a gente entrar e tentar ver, e aí cada uma tentar ajudar a outra no que é mais fraco, né? Então, assim, participar desse simpósio acho que vai ser muito legal. Eu acho que eu vou aprender muito mais do que eu poder passar alguma coisa, porque, como eu disse, realmente eu não acho que seja o meu foco mesmo, né? Assim, eu acho que eu tenho muitas deficiências nessa parte de gestão mesmo, mas eu me coloco à disposição para justamente passar isso para as pessoas que também veem, que têm essas deficiências, que não tá sozinha, né? Que tem outras pessoas que também sentem isso. Troca, né? Então, acho bem legal. Eu acho que foi muito legal. Fiquei muito feliz de ter recebido esse convite, Raquel. A iniciativa da escola é muito legal também. Que bom. Não, é isso complementando, né, já que ela, né, comentou sobre, a gente se vê, assim, a gente
tá ali como colega, né? E isso só vai beneficiar a classe veterinária, né? E os nossos pacientes. Então, é isso que a gente busca, né? Então, não enxergar os colegas como concorrentes, né? Se for pensar assim, nós estamos em bairros muito próximos. Somos vizinhos. Somos vizinhos, são hospitais, mas a gente não precisa se ver como Tem espaço concorrência. pra todo mundo, né, gente? A gente Pelo amor se de vê Deus. como colegas e como trocas, né? E gerar uma aproximação, inclusive, nos ajudando mutuamente, né? Eu só tenho a agradecer a oportunidade, né, de vir aqui conversar com as meninas, contigo, Juliana, e realmente é trazer para a medicina veterinária algo a mais, né? A gente sabe que o mercado está encharcado, a gente sabe que tem bastante gente saindo e a gente tem que fazer o diferencial, a gente tem que fazer o diferencial em tudo. Eu acho hoje que o médico veterinário está mais inserido dentro da família do que o próprio médico mesmo, porque toda família tem um pet. O pet é uma pessoa membro da da família, família. né? Um membro da família. Então, a gente está inserido e a gente tem que tratar não só o cachorro, a gente tem que tratar o conjunto. E o conjunto é a mãe, é o pai, a família toda. E o ambiente também. E tem que estar todo mundo com uma saúde mental equilibrada para conseguir fazer esse trabalho bem feito, né? Então, é uma constante evolução de conhecimento, de educação e de desenvolvimento psicológico também, porque a nossa função não é fácil mesmo. É todos os dias um desafio e a gente sofre frustrações praticamente todos os dias, né? Cobrança, pressão. Cobrança, grande. frustrações. Acho que o pior ainda da veterinária é a frustração de, às vezes, tu achar que vai conseguir e não consegue, ou daquele trabalho maravilhoso que tu fez e foi tudo por água abaixo por causa da falta de um cuidado, alguma coisa, às vezes que não é nem nossa, depois que sai da porta pra fora, né? Exatamente. Que às vezes a gente diz, podia ter feito diferente, mas não levaram. Então, é isso aí, é a constante evolução. Acho que para tudo, não só para medicina veterinária, para o ser humano em si tá precisando, né? Da gente ter esse cuidado pessoal, assim. E eu queria agradecer também a oportunidade de vir, né, falar mais um pouco, né, da nossa trajetória, delas terem aceitado o meu convite também, nossos convites de estarem aqui. E eu acho que é importante falar para todo mundo e para as pessoas que estão no segmento veterinário também, que a gente precisa cuidar da gente antes de cuidar do nosso paciente, né? Então, assim, tudo isso é pensando assim, nós precisamos pensar no que é bom, o que faz bem para nós. A gente precisa, nós precisamos nos aceitar, nos criticar menos ou críticas com fundamento, né? Para poder gerir melhor as pessoas que trabalham com a gente e nossos tutores, nossos pacientes, né? Então, a gente se cuidar, isso é essencial também para a gente poder manter a qualidade do nosso negócio, né? Com certeza. Leveza, né? Trazer leveza para tudo isso, né? E uma gestão com consciência, como eu falo sempre. Ser um líder, um gestor com consciência. Quero agradecer imensamente. Eu tô muito feliz, gente, de estar aqui hoje, me aproximando dos meus colegas que fazia muito tempo que eu não via também. É verdade, né? Tô muito feliz aí de vocês terem acolhido também esse convite. Com certeza, foi E muito de legal. estar acreditando também nessa ideia da gente propor, né, para mais pessoas, inclusive para todo mundo que está nos assistindo, entender um pouco mais quais são os perrengues da medicina veterinária, entender um pouco dos bastidores, como pensam as gestoras, né, e líderes também nesse segmento. Então, eu agradeço imensamente aí o convite, o aceite do convite de vocês. Muito obrigada, gente. Obrigadão Obrigada mesmo. a você. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo Pode Estar. Um beijo grande. Shine bright like a diamond.